Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Louvar a Deus por tudo que Deus tem feito nesse lugar. Abram as vossas Bíblias em Romanos 12, 2. Ele me deixou em aberto com relação ao tema, mas ele não foge, porque se o tema é perseverar, né? Então que a gente persevere. Mas persevere conscientemente daquilo que Deus ele quer para as nossas vidas. Romanos 12, 2 é um texto muito conhecido. E não é uma pregação que, por exemplo, eu estava estudando e meditando para este momento, mas assim Deus configurou que seria para hoje. Uma mente renovada experimenta a perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu vou iniciar falando de algo muito polêmico que aconteceu nos últimos dias no mundo gospel. O mundo gospel, o mundo da música gospel, ele sofreu um abalo no início de janeiro, no início deste ano, mais precisamente no final de janeiro, né, no dia 27, onde um grupo cristão chamado Coletivo Candeeiro, liderado pelo cantor e compositor Marcos Teles, ele fez realizou o seu projeto, um grande banquete. Um projeto ele não é realizado da noite para o dia, ele é projetado, por isso se chama projeto. Existem etapas e às vezes levam anos, não é? Mas a realização foi no início deste ano e por isso veio a público e por isso toda a polêmica e movimentação por causa disso. Marcos Teles, para quem não conhece, é um cantor e compositor de Deus. É crente em Cristo Jesus. Já esteve, inclusive, na nossa igreja, acredito que em meados de 2009 ou 2010. Ele já esteve na nossa igreja, no Congresso da Mocidade. E ele compõe há muitos anos hinos maravilhosos, e hinos teocêntricos, cristocêntricos. Mas, e por que essa polêmica? A polêmica, a princípio, gerou em torno de uma canção, que se chama Away. A Fé Ganhou. Em seguida, outras canções, né, conforme foram liberando, né, os clipes musicais do projeto, outras canções vieram também provocar tumulto nas redes sociais. E também foram surgindo outros vídeos de debates, de podcasts e do cantor cantando música secular. E isso causou aquele alvoroço, sobretudo no meio cristão, e dividindo opiniões. Então, parte do público evangélico associou tudo aquilo, esse projeto, a Umbanda. Parte do público evangélico. Por quê? Por que parte? Porque não foram todos. E por que evangélicos? Porque o mundo não está nem aí. Não é? O mundo não conhece o que deve e o que não deve ser nosso. Eles criticam, mas sem conhecer. E aí, por conta de menções a um Zé, a uma Maria que roda, e até colares, guias que eles usaram nos videoclipes, causaram toda essa repercussão. E a polêmica gerou um intenso debate sobre a liberdade artística na música gospel e a doutrinação, né? A fidelidade doutrinária. Mas, o que eu percebo com tudo isso, com base na minha Bíblia? Eu percebo que Deus ele nos criou para o seu louvor e a sua glória. E antes da gente ouvir a mensagem do Evangelho, antes da gente conhecer o Senhor Jesus, de fato, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas hoje somos novas criaturas. E se a criação de Deus, a criatura de Deus, quem éramos, estávamos perdidos, mortos em nossos pecados e delitos, caminho do inferno, por que é então que a nova criação de Deus, aquela gerada em Cristo Jesus, quem somos hoje, vai querer percorrer o mesmo caminho de perdição? Por quê? Então surgiram algumas perguntas, né? Em mim, na minha mente, e você pode se perguntar também nessa manhã: por que é que os crentes de hoje, missionária Wanda, não querem se parecer com crente? E vocês observem a si mesmo e ao seu redor e a realidade da igreja. Por que é que os evangélicos de hoje, eles se preocupam tanto em agradar
um público que desagrada a Deus, que não honra a Deus. Por que é, Diácono Léo? O senhor é professor, o senhor tem que saber. Por que é, Diácono Zé, que os protestantes hoje só são protestantes de nome e não protestam mais nada? Ao contrário disso, vivem apoiando pautas abomináveis aos olhos de Deus. Por quê? Por quê? E são perguntas como essa que nos leva à última pergunta dessa manhã. Como experimentar a perfeita vontade de Deus, estando seguindo um padrão que não é o dele? Não menciono aqui o certo, o errado, o correto, diante da polêmica, eu vim só trazer mesmo o conhecimento da igreja, mas era uma das preocupações do apóstolo Paulo no texto que lemos, era não ser parecido ou conformado com o mundo, para não causar esse tipo de coisa. A palavra mundo aqui refere-se ao sistema, aquilo que é dito, aquilo que é imposto, aquilo que é tido como modelo. E perceba, viu? É normal, é natural, é cultural, é tradicional. Esses aos são perigosos, porque nós somos espirituais. Você é um ser espiritual, entendeu? Então, o apóstolo Paulo, ele sugere o que aos romanos? Transformem-se pela renovação das vossas mentes. Ou seja, a partir do momento que o Cristo é pregado, a partir do momento em que o Senhor Jesus, o Evangelho é ouvido, a fé é gerada em nós, o Senhor Jesus, ele é apresentado como autor da nossa fé, ele também deve ser o autor do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vida. Ele deve ser o autor, o Senhor da nossa vida. E a carta aos Romanos, ela é a mais teológica do Novo Testamento, porque ela fala desde a queda, desde o princípio, o estudo sobre o pecado, onde todos pecaram, fala do plano de salvação de Deus, e agora ela vem falar a partir do capítulo 12 sobre a nova vida cristã, o Espírito Santo nos auxiliando nesta nova vida. E para compreender o que é uma mente renovada, é importante a gente saber antes o que não é uma mente renovada. Porque se fala tanto de renovação da mente, renovação da mente, renovação da mente, mas a gente vai chegar lá. Mas o que não é uma mente renovada? Uma mente renovada, ela não é uma mente atualizada. Uma mente que tem a capacidade de se inteirar com o novo, de se ampliar, uma mente que se amplia conforme a ampliação da nova era, dos novos cursos que a vida dá, dos novos projetos. Não é uma mente que se adequa, que se adapta, que se encaixa. Não. Ela não é uma mente que se encaixa no sistema de acordo com aquilo que eles dizem que é correto, que é o certo e que é válido. Uma mente renovada não é uma mente do hoje, é uma mente do eterno. Uma mente renovada é uma mente do eterno. Porque a renovação da mente, ela é justamente isso. É justamente isso, é quebrar os paradigmas, é bater de frente com o sistema imposto pelo mundo, é romper com o sistema, é quebrar os padrões. Uma mente renovada, ela não é ditada pela atualização, pelo modismo, pelo que todo mundo está fazendo. Ela não busca agradar todo mundo. Principalmente um público que não é o público de Deus, um público que honra a Deus. Uma mente renovada, ela é ditada pela palavra do Senhor. Uma mente renovada, ela segue a direção da palavra de Deus e os seus propósitos. E só alguém com essa mente é capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque ninguém comprova nada sem experimentar antes, Nunca é o contrário. Primeiro você experimenta e aí você pode comprovar. Não, eu comprovo, eu passei, eu experimentei. Então nós vamos em 3 passos que a gente pode dar, que só compete a nós, que não vem de Deus, é a gente que tem que fazer. Vamos buscar compreender na palavra do Senhor como ter uma mente renovada para experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
E são 3 passos que só eu e você podemos dar. São decisões a serem tomadas nesta manhã. Amém? Amém. Para experimentar, o primeiro passo que podemos dar. Para experimentar a perfeita vontade de Deus é necessário que haja um sacrifício racional. Um sacrifício consciente, racional. E isso se encontra no versículo 1. Veja aí o que diz o versículo 1 do capítulo 12, que você já abriu a sua Bíblia. Diz assim, ó: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo, ele não conhecia pessoalmente ainda os irmãos de Roma, os irmãos romanos da igreja de Roma em Cristo. Ele ainda não os conhecia pessoalmente. Mas aí ele lhes escreve do capítulo 1 ao 11 acerca de tudo isso, né? De que o homem pecou, estava entregue, Deus os entregou aos seus prazeres. Mas aí ele fala, né, durante 11 capítulos sobre o plano de salvação de Deus, em que Deus os amou, em que Deus os tirou das trevas para a maravilhosa luz, em que Deus tem um plano e mostra Jesus. E agora aqui no capítulo 12, ele está rogando aos irmãos que eles se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele faz um apelo, pelas misericórdias do Senhor. Paulo, ele apela pelas misericórdias de Deus. Isso é um apelo à consciência dos irmãos por tudo aquilo que ele já vem ensinando desde o capítulo 1. Vocês se lembram que foi falado que vocês estavam entregues aos seus prazeres, que vocês pecaram, vocês estavam perdidos, mas Deus tinha um plano de salvação. Então, ele roga pelas misericórdias de Deus. Lembrem de tudo isso, irmãos, os irmãos que estão aqui hoje. Lembrem de onde Deus os tirou. Lembrem quem vocês eram. Lembre o que Deus já fez. Foque nas coisas boas. Olhe para aquilo. Busque olhar para os benefícios do Senhor. Porque Deus só tem benefícios para a nossa vida. O que não é benefício não é de Deus. Às vezes são lutas que Ele permite. Mas a gente precisa olhar. Às vezes Ele dizendo, olha, eu estou permitindo isso. Mas olha para aqui. É para você compreender como no Éden. Deus precisava dizer que tinha uma árvore que eles não deveriam comer, mas Deus, ele deu escolha. Ele mostrou, pode comer de tudo, mas aquela ali, não, porque se comer vai acontecer isso. E às vezes Ele nos dá escolha. E Ele aqui apela, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, se entreguem a Ele, se sacrifiquem a Ele, completamente, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí tem um paradoxo com o sacrifício, que no Antigo Testamento, os sacrifícios, eles eram mortos, né? Os sacerdotes, eles ofereciam animais sacrificados, mortos, não é? Para expiação dos pecados. Mas aí Paulo diz aqui, ele fala de um sacrifício vivo. Aquele que eu e você, que estamos vivos aqui nesse dia, podemos ser. Não podemos dar, podemos ser. Ele não está dizendo dê um sacrifício vivo a Deus. Ele está dizendo, ofereçam-se. É a gente que tem que se oferecer em sacrifício vivo a Deus. Ou seja, uma vida de entrega diária, consciente e coerente com a nossa fé. Se trata de uma vida no altar do Deus vivo. Paulo, ele também ressalta que esse sacrifício, ele não é apenas vivo, ele deve ser santo e agradável a Deus. Porque vivo nós estamos. E precisamos, com a nossa vida, ser um sacrifício a Deus. Mas não é só a nossa vida. Precisamos também se sacrificar, nos santificando e agradando ao Senhor. E aí, a palavra nos diz em 1 Tessalonicenses 4:3 que a vontade de Deus é que nós sejamos santificados, nos abstendo da imoralidade sexual. E por que isso? Porque não basta apenas estar vivo. Há um comportamento e um pensamento e um olhar e uma vida que precisa ser santa. Mas antes que chegue a um grande pecado,
existem lascívias, existem processos, existem coisas que a gente precisa se abster, nos santificar. O nosso olhar, o nosso gesto, o nosso corpo, a nossa mente. E com isso eu entendo o seguinte, que o nosso corpo, ele deve cultuar e glorificar a Deus. E com isso eu compreendo que o meu comportamento, os ambientes que eu frequento, as roupas que eu visto, os adereços, lembra dos colares guias que eu falei, que causou polêmica? Então até o que eu uso precisa cultuar e agradar a Deus, e glorificar a Deus, para que não seja pedra de tropeço para o meu irmão. Então, como eu me expresso, né? Às vezes a gente está conversando tão à vontade e a gente esquece que tem alguém nos avaliando, não é? O que eu falo, para onde eu estou olhando, às vezes a gente olha com vazio assim, né? E não vê quem está se aproximando. Mas tem gente que às vezes inconscientemente acompanha alguma coisa, mas tem alguém observando, olha o irmão olhando tal coisa. Então para onde eu olho, o que eu toco. Então o nosso corpo físico, além de precisar ser uma entrega viva, ele deve ser uma entrega santa. A minha mente, eu também compreendo que ela deve cultuar e glorificar a Deus. Como assim? Com a consciência e a convicção de quem me tirou das trevas para a maravilhosa luz dele. Pensar nas coisas do alto. Olhar e almejar a eternidade e as demais promessas que o Senhor já nos fez. Então isso é uma mente buscando santificação, buscando as coisas do alto. E esse é o nosso culto racional. Essa é uma decisão que só eu e você podemos tomar. Corpo e mente renovadas, buscando agradar ao Senhor. Uma vida convicta e entregue a Ele. Não é o lugar que você está, por exemplo, não é este lugar aqui, olha, que deve direcionar você a uma adoração, não. Não são os cultos lá no templo. Não são os projetos que a gente se envolve. Não são. Né? Ultimamente a gente tem falado muito do projeto Impacto Radical e alguém pode pensar, mas será que só lá? Não são os projetos que devem me direcionar ou te direcionar a uma vida entregue a Deus, a uma vida santa a Deus, a um sacrifício vivo. Não são. Porque o culto racional e genuíno de uma vida que agrada a Deus, ele não é gerado de fora para dentro. Ele é gerado de dentro para fora. Tudo aquilo que a gente faz exteriormente deve refletir a nossa intimidade, o nosso interior, a nossa vida com Deus. Não é o contrário disso. Não é o que eu faço que está dizendo que, olha, ela tem um baita relacionamento com Deus. Olha o que ela está fazendo. Não. Não é de fora para dentro, não. É de dentro para fora. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são exemplos de que Deus não precisa conhecer apenas a nossa mente. Deus não precisa conhecer apenas a nossa mente. É necessário uma entrega total. Por quê? Porque Deus os conhecia na intimidade. Mas a decisão de se manter de pé fez com que não apenas a fé que eles tinham, fosse fortalecido, eles expressaram ali a fé que eles tinham, mas também fez com que o Deus dele fosse conhecido de todos. Eles não se curvaram ao sistema, eles não se amedrontaram diante daquele padrão do que tinha que acontecer, de que todo mundo caísse de joelhos diante de uma estátua. Eles se permaneceram de pé. E eles podiam dizer, né, como eu digo muitas vezes, Deus conhece, o Senhor conhece meu coração, Senhor, eu vou me dobrar porque todo mundo está se dobrando, mas o Senhor me conhece. Não! É firmeza, é uma decisão. Não importa o que venha acontecer. Eu decidi permanecer de pé. Eu decidi entregar minha vida a Deus. Eu decidi ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um culto racional. Não é espiritual não, gente. É uma decisão. Por quê? Porque é que tanta gente conhece a palavra, mas está ali, está fazendo não sei o que, se desviou, mas conhece. Não, eu sei que o caminho é aquele, mas eu não tenho força, mas eu não quero. Não, você pode não ter força, mas se você conhece o caminho, você precisa decidir, tomar uma posição. Eu conheço, mesmo sem sentir nada, eu vou para o culto. Às vezes eu entro e saio, é do mesmo jeito, eu estou falando assim, né, metaforicamente. Eu entro, saio, é a mesma coisa, não muda nada, chego em casa é luta. Sim, mas você precisa decidir o que você quer. Vai ser fácil não ir? Se você não for,
E se você se curvar ao sistema, aos padrões do mundo? E se você estivesse lá naquela festa? O que ia melhorar na tua vida? O que ia mudar na tua vida? Então são decisões que competem a nós. Porque o plano de Deus, o que Deus quer para mim e para você, os projetos dele, as promessas dele, estão todas aqui. Você conhece. Então, existe uma necessidade. Missionária Wanda, Diácono Léo, Diácono Zezo, missionária Tânia. Existe uma necessidade de que os filhos de Deus sejam filhos de Deus, não apenas na intimidade do quarto. Não apenas na intimidade do seu quarto. Precisa haver um alinhamento da mente e do corpo, da fala e do comportamento. Porque a glória de Deus, ela precisa aparecer da intimidade para a multidão. Foi o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. É o que eu e você precisamos fazer. A glória de Deus, ela precisa aparecer da nossa intimidade para fora. Então, para experimentar a perfeita vontade de Deus, é necessário que haja um sacrifício racional. Isso é uma decisão consciente. O segundo passo é que para experimentar a perfeita vontade de Deus, é importante não se amoldar ou se conformar com este mundo pecaminoso, que foi o versículo que nós lemos inicialmente, o tema base, né? Então, não se amoldar ou não se conformar. Nós sabemos que o mundo, ele segue um caminho. Nós sabemos que o mundo segue um caminho, tem uma trajetória para ele, tem um fim para ele. Mas nós precisamos seguir o caminho. E o nosso caminho é Cristo Jesus. Está lá em João 14,6. Ele é o nosso modelo, o nosso padrão. O mundo tem um padrão, nós temos o Cristo. Nós temos o Cristo. Não se amoldem, não se conformem. O mundo não é nosso, o céu é. O céu foi prometido para nós, é a nossa casa, é o nosso lar, é para onde voltaremos. Então o padrão do mundo nós já vimos, né? Muitos aqui já viram, já conheceram, já passaram por lá. Então o padrão do mundo nós já conhecemos. Em outro tempo andávamos por lá. O padrão do céu, que é Jesus, ele é incomparável, irrepreensível e perfeito. E buscar o padrão do céu é ser transformado pela nossa mente. Pedro, ele já disse em uma de suas cartas o seguinte, em 1 Pedro 4, 2 e 3. 1 Pedro capítulo 4, versículos 2 e 3, ele diz assim: para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Escutem bem, no passado, vocês já gastaram muito tempo, tempo suficiente, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras e orgias, nas farras e na idolatria repugnante. Então é um passado que muitos aqui, que não nasceram em berço evangélico, já passou, já conhece. Por que gastar tempo querendo se parecer ou se conformar com os padrões do mundo, com aquilo que a gente sabe que é repugnante, que não nos cabe mais? Hoje a minha, a sua realidade não condiz com os velhos hábitos, não. O passado e aquilo que acreditávamos passou, somos novas criaturas em Cristo Jesus. E não convém se amoldar ou se conformar com esse mundo. Não convém. Ai, irmã, mas eu estou aqui, eu sou crente, eu sou firme, eu faço obras, eu tenho Jesus, eu sinto a presença de Deus, eu escuto a voz de Deus, mas aquilo ali tem nada a ver. E aí, uma mente renovada, ela renova o ambiente. Aleluia. Como está a minha e a tua casa? Como estão os nossos filhos? Os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos primos, os nossos parentes, os nossos vizinhos? O ambiente em que a gente frequenta, o nosso trabalho, como está? Para você, ai, não é nada a ver. É a decisão deles, é o livre-arbítrio. Eu respeito. Uma mente renovada renova o ambiente. Não se conforme. Não se conforme. Às vezes a gente que é mãe, e eu digo isso com propriedade, às vezes a gente está tão cansada que toma o celular, menino. Ai, meu Deus. A gente nem vê, nem sabe o que é que eles estão vendo ou estão jogando. Às vezes são jogos terríveis que vão levar os nossos filhos para a perdição e a gente está desatento. A gente não está prestando atenção nos detalhes dentro
da nossa casa. Aí a gente às vezes quer consertar um detalhe dentro da igreja. Não se conforme, esteja atento. Foi orado aqui hoje também para a gente estar de prontidão. A gente precisa estar de pé como soldado, atento. E vocês estão diante de uma guerra, gente. Essa guerra vai cessar e vamos ser vitoriosos. Mas enquanto isso é preciso lutar. São lutas espirituais constantes. Quem estava aqui desde sábado sabe disso, sabe por tudo que a gente tem passado aqui. Sabe tudo que tem nos afligido. Levantes que tem, meu Deus do céu, o que tem acontecido aqui, que tem gente que nem imagina. Vocês nem imaginam porque um grupo ficou acordado e está acordado até agora. São lutas, batalhas travadas, guerras terríveis. As trevas não dormem. Não dormem, eles são organizados. A Bíblia diz que há uma organização. As trevas, ela é mais prudente que às vezes que a luz, que os filhos da luz. Os filhos das trevas são prudentes, eles têm uma organização, sabe? Então, quando um termina, vai lá, não consegui, vai tu lá. A gente já fez até uma peça relacionada a isso. São pensamentos meus, né? Que eu estou falando aqui. Mas existe uma organização. Rapaz, eu tentei tanto tirar Cris Ronaldo da presença, não consegui, vai lá tu, tenta com tal coisa. Eu vi que ele falou que aquilo ali é a fraqueza dele. E é assim. Não para, não cessa, mas a gente descansa. A gente descansa. E descansar em Deus não é estar desapercebido, não. É confiar que mesmo em meio às lutas, mesmo lutando, mesmo com armas, mesmo de prontidão, Deus vai nos livrar. Mas não é estar desapercebido, é estar de pé. Então, a mente renovada, ela renova o ambiente. A igreja do Senhor, ela deixou de protestar e de viver, de pregar o verdadeiro evangelho, aquele puro, aquele com verdades duras. Hoje, se pensa duas vezes, por exemplo, eu pensei tanto se era essa palavra para hoje, para não, sinceramente, para não ferir alguns irmãos. Hoje se pensa duas vezes em falar um versículo, para não ferir os irmãos. Não é os ímpios, não, é os irmãos, gente. Olha aí. Gente, a gente pensa duas vezes no que vai pregar, no que vai falar, para os irmãos não ficar feridos. Eu li uma frase que diz assim, eu li uma frase essa semana na internet que diz assim: a igreja moderna, eu anotei, a igreja moderna está criando crentes fracos. Porque hoje, quem confronta é cancelado. E quem prega a verdade espanta o povo. Mas isso não é hoje. Hoje está mais assim. Mas o que Jesus fez quando pregou aquele duro discurso? Um monte de gente foi embora. E aí, vocês não vão não? Com os seus. Mas continua assim. Só que hoje existe um mundo, tem um padrão estabelecido em que coisas não podem mais ser ditas. Isso e aquilo. Mas esse é o padrão do mundo. A gente tem a nossa liberdade religiosa e de expressão diante da palavra de Deus. Nós ainda somos uma igreja que pode andar com a Bíblia e pregar a Bíblia. Ela é a verdade de Deus. Então nós ainda podemos fazer. Mas aí o mundo tem um padrão que a gente não pode dizer mais tantas coisas. Mas a gente pode, entre nós, a gente pode exortar os nossos. A nossa casa, a nossa vizinhança, onde a gente chega, a gente pode se comportar com o padrão de Deus, com o padrão do céu. Mas aí o que é que a gente está fazendo hoje? Não, o irmão fulano não gostou porque eu preguei tal coisa. O irmão fulano, gente, vai se converter, irmão fulano? Pelo amor de Deus. Pensa duas vezes antes de pregar para crente. Mas eu pensei, diante de Deus, Deus sabe do meu coração. E eu até comentei com uma só pessoa daqui desse retiro. Eu disse: rapaz, eu estou com medo do irmão fulano. Da irmã fulano. Mas a palavra é de Deus. Aleluia. Por isso é necessário que haja uma transformação da mente. O mundo, ele pode ser transformado pela mente? Não. Começa aqui. É a gente. Começa aqui. Uma mente transformada, renovada, que vai renovar o ambiente. Então, é necessário que haja uma transformação da mente. E perceba essa importância que o apóstolo Paulo, ele destaca sobre isso. Trata-se de uma mudança radical, racional da maneira de viver e de pensar. E o que é uma renovação? Eu pesquisei, só para ficar bem desenhado. Renovação significa o seguinte: é fazer com que algo que
que já existe fique como novo. Você tem uma mentalidade. Você precisa renová-la, deixá-la como nova, recomeçar, inserir coisas novas. Isso é uma decisão. Não, gente, eu não quero mais pensar sobre isso. Eu quero renovar a minha mente. Eu quero inserir coisas novas nela. Mas se tratando de crentes em Cristo Jesus, como é que acontece a renovação da nossa mente? Como é que acontece? Pelas Escrituras, pela palavra do Senhor. A nossa mente, a renovação da nossa mente, ela passa por Cristo. Não é por outros padrões, não é por outras imposições. Ela passa por Jesus. É a leitura e o estudo constante da palavra de Deus. E isso vai nos tornar, nos transformar gradativamente à imagem do Senhor. Essa é a renovação da nossa mente. E tenhamos consciência nesta manhã, de que a verdade sempre será a verdade. Não importa o mundo vir com mentiras ou com imposições, ou querer nos lançar medos de falar e de ser e de viver como a gente deve. A verdade sempre será a verdade. O Evangelho sempre será este Evangelho que nós conhecemos. A palavra do Senhor, ela não muda, ela permanece para sempre. Então, se a gente amolecer na nossa conduta cristã, se a gente oscilar entre pensamento e comportamento, como cidadãos do céu, se andarmos oscilantes, é porque o mundo e seus padrões, de alguma forma, está nos influenciando. E aí, eu deixo para os irmãos em 1 João 2,17, que diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não permita que o mundo influencie. Eu estou indo já para o terceiro e último passo. Então, a igreja que influencia, a igreja que prossegue firme na verdade, a igreja que tem a sua mente renovada pela palavra e não conformada com qualquer imposição contrária, certamente irá experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É essa igreja, é esse povo. E agora vamos para o terceiro passo que nós podemos dar para ter a nossa mente renovada. Para experimentar a perfeita vontade de Deus é preciso termos um conceito equilibrado de nós mesmos. Versículo 3, baseado na fé em Cristo Jesus. O versículo 3 aí de Romanos 12. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus deu, que Deus lhe concedeu. A palavra pois, aqui no início desse versículo, em algumas traduções diz portanto, já nos dá a ideia de conclusão, de finalização daquilo que Paulo ele quer expressar, ele quer dizer, né? Por exemplo, no versículo 1, ele exortou aos irmãos, né, anteriormente, no versículo 1, a se sacrificar, a se entregar, né, como sacrifício, a se consagrar a Deus, consagrar o seu corpo e a sua mente. E depois ele disse, não se amolde aos padrões desse mundo, não se conforme, mas renove a sua mente, seja transformado. E agora Paulo ele vem introduzir o assunto, a questão dos dons. Por quê? Porque o dom espiritual, ele é a capacitação para o serviço na igreja. E não há como servir a Deus se não for da forma de Deus. Não há como servir a Deus seguindo os padrões do mundo, com corpo e mente impuros. Não há. Precisa haver um alinhamento. E aí Paulo, ele nos apresentou aqui princípios transformadores. Ele não deu aqui uma lista de tarefas do que a gente quer fazer. Versículos 1 e 2, ele nos apresentou, né, 2 passos, 2 princípios transformadores. Ser no sacrifício e não nos conformar. Não é? Não, ele não nos colocou uma lista de tarefa. Ele nos mostra, em teoria, aquilo que na prática todo cristão ele precisa fazer. E ele não colocou aqui, por exemplo, regras a serem seguidas. Mas é um padrão do céu. E precisamos seguir. Então ele nos convida agora a se autoanalisar, né? Você deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Você deve buscar não se parecer ou se conformar com esse mundo, mas isso não lhe torna melhor do que ninguém. Tudo aquilo que ele ensinou no versículo 1 e no versículo 2, a gente precisa ser sacrifício, se entregar, se sacrificar, vivo, santo e agradável a Deus. A gente precisa não se conformar com esse mundo, lutar mesmo com armas, estar a postos, sabe? Não se amoldar, não se encaixar, a gente precisa. Mas isso vai lhe impedir que você frequente alguns lugares? Isso vai lhe tornar melhor do que alguém? Não. Então você precisa também ter um equilíbrio de si mesmo, um conceito sóbrio de si mesmo. Não olhar para nós como seres elevados acima das outras pessoas. Paulo, ele está combatendo aqui no versículo 3 a arrogância. Paulo está combatendo aqui no versículo 3 o orgulho. Ele nos chama a um equilíbrio sadio com base na fé que Deus nos deu. Porque nem aquilo que a gente tem foi gerado de nós mesmos, saiu de nós mesmos. Foi Deus que nos deu. E este equilíbrio certamente vem da fé na pessoa do Cristo. E é essa fé que nos leva a um reconhecimento de que Deus é Deus, nós não somos Deus. Deus é Deus, nós não. Deus nos deu tudo o que temos. E aí Paulo, ele mostra aqui que para a gente viver sacrificialmente, precisamos perceber que tudo que somos, temos e oferecemos vem de Deus. E ele deixa isso bem claro aqui no início do versículo 3, onde ele diz assim: pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Então Paulo, ele está nos ensinando aqui de que tudo aquilo que ele está transmitindo ao seu público, todo conhecimento, toda a sabedoria, não vem dele mesmo, vem de Deus. Pela graça que me foi dada, ou seja, eu estou me sacrificando, eu estou me dando em sacrifício a Deus, pela graça que Deus me deu. Eu não vou me conformar com esse mundo, eu vou lutar com todas as armas que Deus me dá, as armas espirituais, pela graça que vem de Deus. Não é porque eu sou boazinha ou super crente, ninguém é super não, gente. E Paulo, ele nos mostra nesse versículo 3 que a gente é limitado, é sobre isso. E aí, então, quando ele diz, né, que pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ele está reconhecendo isso. Está nos ensinando a reconhecer isso. As coisas não vêm de nós, vêm de Deus. Então ele declara: ninguém tenha a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Então qual é o conceito que você deve ter? Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E aí, eu vou abrir aqui um parêntese sobre dois fatos que a gente precisa entender sobre essa medida da fé. Existe uma medida da fé que Deus concedeu a cada um de nós, mas nós não temos o termômetro. Ele deu. Ele sabe o tamanho da fé que eu preciso, e talvez não seja nem o tamanho, a minha estatura, né? Já um irmão bem alto feito o Cris Ronaldo, o Emerson e outros, talvez também não seja nem o tamanho, a estatura deles. Ele deu uma medida de fé para cada um de nós, a fé necessária para nos entregarmos em sacrifício, a fé necessária para não nos conformarmos, a fé necessária para medirmos a nós mesmos equilibradamente. Quem eu sou diante de Deus? Quem eu sou diante de Deus? Então essa fé, essa medida da fé, ela se encaixa perfeitamente em cada um de nós. Mas eu não sei qual foi a medida da fé que ele deu à missionária Wanda, não. Eu não sei, nem ela sabe a medida da fé que ele me deu. É particular, é um particular nosso entre nós e Deus, mas ela é necessária, viu? Ela é suficiente. Você não precisa mais. A medida da fé que ele te deu é suficiente para que você tome essas decisões e sigam esses passos conscientemente nesta manhã. Você não pode nem se esconder, como já foi falado desde o primeiro dia aqui. Você não pode nem se desviar. A fé, a medida da fé que ele dá, irmã Meire, mas eu estou tão fraca na fé. Tá, não. Você pode estar fraca emocionalmente, você pode estar fraca fisicamente, porque a gente ainda está nesse mundo, a gente vai sofrer aflição. Mas a medida da fé não enfraquece, ele já lhe concedeu. Você não vai encontrar aqui na Bíblia que a fé fraqueja, não. Aquilo que Deus dá, não enfraquece. Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. E Ele não retirou ela não, da gente não.
O Espírito Santo, ele nos selou. Acabou. A gente vai andar fraco? Vai. A gente vai sofrer aflição? Vai. Vai vir lutas? Vai. Mas a medida que ele te deu de fé é suficiente para você vencer em Cristo Jesus. Então, os dois parênteses que a gente vai ver aqui nesta manhã, para finalizarmos, primeiro, sobre ninguém ter de si mesmo um conceito mais elevado. Isso é não pensar além do que convém. Eu não posso me imaginar super, eu vou pregar no retiro, vai ser um estrondo. Não, eu não posso, porque a palavra não é minha, não sou eu que vou fazer. Eu sou apenas uma voz no microfone. Mas nem é a minha voz no microfone que vai entrar no seu coração. Porque quando sai a minha voz, passa pelo microfone para ficar mais alto. Mas se você ouvir e guardar, já não vai ser mais a voz da missionária Meire. É a voz de Deus. É a palavra de Deus. Aleluia. Porque é ela que a gente guarda para não pecar contra Ele. Não é o que eu estou dizendo, não é a minha voz humana, é isso que eu estou falando. É o que Deus está falando com você, através da ministração da palavra. Então, não sejamos arrogantes. Não pense além da realidade. Nós somos mortais, limitados. Reconheça os seus limites. E cuidado, porque o contrário disso pode gerar soberba, desprezo aos outros. Pode gerar uma atitude de falsa autossuficiência e pode gerar uma independência que a gente não tem. Nós não somos seres independentes. Nós somos totalmente dependentes, gente, de Deus e do próximo. Nós não somos membro, nós somos um corpo. Então somos dependentes. O corpo, ele já nos dá a ideia de dependência. Um dedo não vai andar por aí, não. O corpo vai. Então dependemos de Deus, de Cristo, que é o cabeça, e dos irmãos, que são os membros do corpo. Somos seres dependentes. E aí Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Então Paulo está combatendo isso aqui. Enquanto que o conceito moderado, equilibrado, sóbrio e correto de nós mesmos vai gerar em nós o quê? Vai gerar em nós uma renúncia. E outra, ela não vem conforme o padrão do mundo, não. Ela vem de uma consciência convicta de quem nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Ela vem da graça de Deus, porque é pela misericórdia de Deus. Ela vem de quem somos em Deus, e só somos alguma coisa em Deus pela sua graça e misericórdia. Conforme o padrão da fé que todos os verdadeiros cristãos precisam ter. Aliás, possuem. Precisa não, já possuem. Diácono Léo, a segunda, estamos chegando ao fim em nome de Jesus. Sobre a medida da fé agora, eu já falei, mas só para a gente concluir. A medida da fé que nós já recebemos de Deus. Nós precisamos reconhecer que a nossa medida da fé vem de Deus. Se a gente reconhecer que vem de Deus, isso vai evitar o orgulho. Eu tenho fé, eu bato o peito e digo que eu tenho fé. Mas às vezes a pessoa bate o peito e diz: eu tenho fé que fulana vai pagar tudo que ela fez. Mas não é assim. Então, se a gente reconhecer que a fé que nós temos vem de Deus, vai evitar o orgulho, a soberba e a precipitação do conceito que a gente deve ter de nós mesmos. Porque a fé de Deus é um dom. É um dom, não é para nos ensoberbecer. É o primeiro dom para a justificação. Porque a palavra diz lá em Efésios 2, 8, 9: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E a fé vem de onde? Não vem de vós, é dom de Deus. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é o primeiro dom para a justificação. E ela é o dom que traz todos os outros dons para melhorar a nossa vida, A nossa vida em Deus e a nossa vida a serviço de Deus. Então é um dom. E se nós reconhecemos que nem a fé, a medida, vem de nós mesmos, é dom de Deus, isso já vai nos dar sobriedade sobre tudo que precisamos fazer diante do Senhor e de quem somos diante do Senhor, para nós reconhecermos os nossos limites e até os limites dos nossos dons. Porque a pessoa que prega super bem, tem uma boa oratória, isso e aquilo, não é dom dela, vem de Deus. A pessoa que louva, que é maravilhosa, que quando a gente louva, tem gente que quando louva, a gente se sente no céu já.
A gente esquece até o ambiente que a gente está, mas não é ela, é dom de Deus. Então a gente precisa, a gente reconhecer que a fé, a medida da fé vem de Deus e a gente reconhece isso e não se ensoberba, a gente vai de fato servir a Deus melhor e ter um equilíbrio daquilo que nós somos. Precisamos saber, entender nessa manhã que não somos nada, não temos nada, não iremos construir nada na nossa vida sem o nosso Deus. E eu concluo dizendo que mais vale uma mente renovada pelo nosso Deus do que se deixar levar por qualquer ideologia. Mais vale buscar se transformar dia após dia pela renovação da minha mente, por mais que às vezes o mundo, o ambiente, as pessoas, e cuidado com quem vocês andam, sobretudo os jovens, cuidado. Eu vejo jovens da nossa igreja, porque eu não vou falar de outra igreja, às vezes a gente andando aí pelo caminho, indo fazer algumas coisas, trabalhar, indo no mercado, e a gente vê muito mais os nossos jovens envolvidos com outros jovens do que com os da igreja. Às vezes os jovens se privam de estar entre os de Deus, sabe? E se sentem tão à vontade com os colegas da escola. Ah, mas não é para se misturar, não é. Eu já falei anteriormente, a gente já entendeu que a gente não pode, não deve, não vai se ausentar dos lugares, mas transformar os lugares por onde passamos. Se você tem um propósito de estar ali com aquela turma, então siga o propósito. Mas, cuidado. Cuidado com as influências. Então, buscar se transformar dia após dia a renovação da sua mente, sendo um sacrifício vivo e santo. Não se amolde, não se conforme com os padrões desse mundo. Tenha plena convicção de quem você é diante de Deus, que você é dependente, você não pode tudo, mas pode 3 coisas. Seguir esses 3 passos. Você não pode tudo, não. Quem lhe dá tudo é Deus. Mas tem 3 coisas que a gente aprendeu aqui nessa manhã que só compete a mim e a você. São decisões na nossa vida que só a gente pode tomar. Isso você pode fazer nesta manhã e a partir de hoje. Uma mente renovada, ela será capaz de experimentar e comprovar a perfeita vontade de Deus. Uma mente renovada se alegra com os projetos de Deus. Uma mente renovada, ela vive uma vida plena no Espírito. Ela não é uma vida que oscila em comportamento e pensamento. Ela não é uma mente. Ela não é uma mente que vive amargurada, que é questionadora. Pelo contrário, ela começa a compreender os planos do Senhor. Ela se alinha à vontade do Senhor. Ela se torna amigo de Deus. Ela busca isso dia após dia, está mais perto do Senhor. Os planos do Senhor. Ela frutifica. Foi falado isso ontem à noite também pela irmã Bruna. Ela dá frutos, e esses frutos, elas causam impacto a todos ao seu redor. É por isso que não fomos tirados do mundo ainda. Por que a igreja ainda está aqui? Porque ela precisa frutificar e impactar as pessoas ao seu redor. O propósito é esse, senão não estaríamos aqui não. O propósito é esse. Então a mente renovada, ela não tem uma vida rasa, mas ela busca, se ainda não tem, ela busca uma vida profunda. Ela vai para as profundezas da intimidade, da fé. Ela usufrui das profundezas do seu Senhor. Ela busca agradar a Deus. E agradar a Deus, a pessoa que tem a mente renovada, o ser da mente renovada, agradar a Deus, ela é o seu objetivo primeiro e final nessa vida, não tem outro. Agradar ao meu Senhor deve ser o meu objetivo primordial e final da minha vida. Não deve haver outro. E aí nós seremos totalmente realizados. Totalmente. Porque a vontade de Deus é essa. Ela está conectada, a vontade do Senhor, ela está conectada ao princípio de sua palavra. A vontade do Senhor está conectada aos seus mandamentos. E isso significa o que Ele quer de nós. A vontade dEle é o que Ele quer de nós. E o que Ele quer de nós? Que sejamos firmes, constantes, obedientes, fiéis, reconhecendo-o como o único Deus de nossa vida. O único propósito de estarmos aqui é esse. E eu não falo aqui nessa manhã, eu falo aqui nessa vida. Nessa vida. Deus, Ele poderia ter acabado, ter destruído com a humanidade ali, no Éden. Deus, Ele poderia ter acabado com todos os seus planos e projetos ali no Éden. Mas aprove Deus dar seguimento
sabe? Dar oportunidades, criar, recriar, renovar, construir, dar a medida da fé a cada um, colocar cada um, sabe? As tribos, teve um propósito, as tribos de Israel, sabe? Então assim, Deus, Ele seguiu com o seu plano de salvação e a gente precisa seguir com o nosso propósito diante de Deus. A perfeita vontade de Deus, ela é livre de defeitos. A perfeita vontade de Deus é livre de defeitos. Guarde isso, que eu estou finalizando. Ela é completa. Ela é consistente. Ela é santa. E só uma mente renovada vai poder experimentar e comprovar isso na totalidade. Não são por partes, é na totalidade. Comprovar a boa, agradável vontade de Deus e perfeita vontade de Deus na totalidade. Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a todos nós nesta manhã, em nome de Jesus.